Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 139. Salmo 139. Esse salmo é um salmo riquíssimo de detalhes, fala sobre a nossa formação, fala sobre os anos de vida que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós. Fala também de que foi Ele quem determinou todas as coisas, Ele estabeleceu tudo, Ele é soberano. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Então nós vamos encerrar nesta manhã esse tema, a questão de estudar a formação do homem, a natureza do homem, de que o homem é constituído. Nós somos uma unidade, mas a Bíblia diz que nós fomos formados por dois elementos. Um elemento que a Bíblia diz que foi feito do pó da terra, de onde Deus fez o corpo, partindo de Adão. E o outro elemento foi aquele que foi formado e é simbolizado a partir do momento que Deus sopra nas narinas do homem, que nós chamamos de alma, ou chamamos de espírito. Então, dois elementos constituem o homem, dois elementos fazem a natureza do homem. Nós somos um, mas formados por dois elementos. Está dando para ficar claro isso, né? A questão é, nós sabemos muito bem que quando uma criança, como foi lido aqui no Salmo 139, quando uma mulher está grávida e um ser vivo está sendo gerado no seu ventre, nós sabemos que ali está sendo gerado um ser humano. Mas nós vemos ali o crescimento e o desenvolvimento do quê? Do corpo. Jamais nós vamos saber quando aquela criança, por exemplo, recebeu o quê? A alma. A discussão é, essa alma, ela é dada à criança, ou ela é transmitida à criança no processo da gestação, e isso é uma atribuição dos pais, ou
os pais têm a responsabilidade, pelo código genético, de gerar um filho, ou o corpo do filho, mas é Deus que naquele processo de gestação cria uma alma e concede àquele ser vivo. Veja que são duas coisas diferentes. Estão entendendo, né? De um lado, alguns vão dizer, não, os pais, Deus deu a capacidade de, no processo de multiplicação, crescer e multiplicai-vos, esses pais têm, mesmo sem saber, eles têm a capacidade de gerar uma criança que vai nascer e vai ser formada ao seu corpo e à sua alma. É o traducionismo. Já o outro grupo vai dizer não. Os pais têm a capacidade apenas de gerar o corpo, mas é Deus quem cria cada alma em cada corpo que está sendo gerado. Se chama de criacionismo. Nós temos duas correntes principais, o traducionismo e o criacionismo. Estudamos na semana passada sobre o traducionismo e hoje nós vamos estudar sobre o criacionismo. E aí, pastor, nós devemos decidir pelo qual? Não sei. Por que eu não sei? Porque se há um assunto na Bíblia, que há textos bíblicos que favorecem bem claramente os dois, é esse. Então fica difícil. Eu sempre fui mais inclinado ao traducionismo, embora nos últimos estudos que eu tenho feito, eu tenho começado a pensar melhor sobre o criacionismo. Mas não estou falando de criacionismo, doutrina da criação das coisas, não. Estamos falando sobre o homem, exclusivamente sobre o homem. Eu só queria saber se isso está claro para vocês, essas duas correntes. Está claro? Pelo menos essa ideia. Não, um diz que pai e mãe passa corpo e alma. Outro diz, não, que pai e mãe passa só corpo, mas Deus dá uma alma a cada ser que está sendo gerado no ventre. Porque nenhum de nós somos iguais. Somos? Não. Há uma alma e há um corpo individual para cada um. Até os gêmeos são diferentes. Nos gêmeos, vocês vão ver uma questão clara, são os gêmeos. Os univitelinos. Os gêmeos estão lá e são duas pessoas diferentes. Têm o corpo parecido, mas nem é o mesmo corpo e nem é a mesma alma. São duas pessoas totalmente diferentes. Eu conheço dois que são muito próximos, são os primos de Daniele, são bem amigos meus, o que sofreu o acidente e veio aqui. São muito amigos e são totalmente diferentes, os dois, em tudo. Só as roupas que às vezes eles vestem mais parecidas, mas só quando criança que eles usavam as mesmas roupas. E o interessante é que eles são tão parecidos que quando eles eram pequenos eu não sabia distinguir quem era quem, né? Aí depois você vai convivendo e você começa a perceber a maneira de sorrir, o jeito de falar, né? Você vai percebendo algumas coisas, depois uma cicatriz aqui ou outra, e aí você já consegue identificar claramente um e outro. Aí não erra mais. Mas, irmãos, como é interessante esse estudo. Hoje nós vamos estudar sobre o criacionismo. E o criacionismo ele vai dizer que para cada pessoa que está sendo gerada no ventre, Deus dá uma alma. Deus cria uma alma. Esse é o criacionismo. Vocês estão com uma folha aí? Abram aí, vamos ler só a introdução para a gente discutir. Fiquem à vontade para perguntar, viu? Para tirar dúvidas. Nós estamos aqui para isso, para tentar ajudar os irmãos. Inclusive ontem tivemos uma palestra muito boa, tivemos um grupo muito bom na igreja. Fiquei até assim espantado com o número de gente que veio, né? Sobre política, o cristão e a política. Estava aqui conosco o cientista político, Eli Ferreira, servo de Deus, muito ético ele, né? Até nas respostas ele ficou muito mais sem responder tudo que os irmãos queriam realmente ouvir, mas foi muito interessante toda a abordagem que ele fez dessa questão. E hoje estamos aqui, graças a Deus, para estudar a palavra e crescermos juntos. Criacionismo diz aí, olha, para este modo de ver, cada alma individual deve ser considerada como uma imediata criação de Deus, devendo a sua origem a um ato criador direto, cuja ocasião não se pode determinar com precisão. Por exemplo,
A criança está sendo gerada no ventre. Qual é o momento? Qual é o mês? Qual é o dia que Deus dá, se formos criacionistas nessa questão? Qual é o tempo da gestação que essa criança recebe a alma? Então ele está dizendo, ninguém sabe, mas se defende essa ideia. Continuemos. A alma é supostamente uma criação pura, mas unida a um corpo que? Depravado. Não significa necessariamente que a alma é criada primeiro, separadamente do corpo, corrompendo-se depois pelo contato com o corpo, o que pareceria pressupor que o pecado é algo físico. Pode simplesmente significar que a alma, enquanto chamada à existência por um ato criador de Deus, é contudo pré-formada na vida física do feto, isto é, na vida dos pais, e assim adquire a sua vida não acima e fora daquela complexidade de pecado que pesa sobre toda a humanidade, mas debaixo dessa complexidade nela. Eita, deu nó aqui, não foi? Tá bom, eu vou explicar isso a vocês. Olha, não é como o espiritismo, tá? Por exemplo, está lá o corpo sendo gerado. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: está lá o corpo sendo gerado no ventre da mãe. Aí Deus faz uma alma aqui. Está aqui pronta a alma. Vou agora pegar a alma e vou colocar dentro desse corpo. Vou unir nele. Não é isso, não. O que ele está dizendo é que enquanto o corpo está sendo gerado, nesse corpo Deus vai e produz o quê? A alma. Não é que ele pega uma alma pronta, eu criei uma alma aqui na minha estante de almas, no meu laboratório de almas está aqui a alma de Adriano. Adriano está sendo gerado lá, criei a alma de Adriano. Pronto, peguei a alma de Adriano, vou colocar agora nesse corpo de Adriano. Estão entendendo, né? Não é desse jeito. O autor está dizendo, não é assim, gente. O que provavelmente pode acontecer, é que enquanto a criança está sendo gerada, Deus, pela sua palavra de ordem e poder, cria, no meio dessa gestação, ele faz com que também comece a surgir o quê? Ou surja a alma daquela criança. No caso de Adão, é claro. Vamos lá de novo para o capítulo 2 de Gênesis. Vamos para o capítulo 2. Caso de Adão, só para vocês lembrarem. O único texto bíblico que mostra Deus criando corpo e alma é o de Adão. O restante dos textos vai mostrar só o ser humano existindo, ou vindo à existência. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 7, não esqueçam esse texto, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz aí o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó da terra. Mas ele formou o quê do pó da terra? O corpo do homem. Observa a continuidade do texto. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser um ser vivo, ou alma vivente. Tudo bem. Como é que eu posso imaginar ou saber, biblicamente, que esse homem é corpo e alma, ou corpo e espírito? Por outros textos. Nesse texto aqui, nós estamos enxergando a criação do homem feito de um material pré-existente, o pó da terra, e estamos vendo que para esse homem ser um ser vivo, Deus precisou soprar nas suas narinas o fôlego de vida, lhe deu uma alma. Os dois elementos estão aqui, mas onde é que eu vejo esses dois elementos? Vá lá para Eclesiastes 12, 7. Eu não quero ser repetitivo, dá o estudo de novo, nós já tivemos esse estudo, mas só para algumas pessoas que estão vindo hoje ter uma noção. Eclesiastes 12, 7. Essa mudança de clima é terrível, né? É bom, que esfria, mas para a saúde não ajuda muito, para quem tem rinite. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó
volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele está falando da morte. E o corpo, que é pó, volte à terra. E o espírito, ou seja, aquele fôlego de vida que Deus deu, a alma, volte a Deus que o deu. Então nós temos aqui a separação dos elementos que constituem o homem. E eu expliquei para vocês claramente que o único momento em que há essa separação entre corpo e alma é no período do quê? Da morte. Só se separa corpo e alma na morte, ou corpo e espírito. Jesus Cristo, na sua morte, ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, e morreu. Jesus também diz: não temeis o que mata o corpo, mas temeis aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Apocalipse mostra as almas daqueles que morreram na tribulação diante do trono. Então, o homem quando morre, acaba tudo? Não. Há uma separação na sua constituição. Que separação, pastor? A morte, ela é poderosa ao ponto de separar o corpo e a alma, os dois elementos. Mas parece que o ser humano, ou o seu ser, suas ideias, seus pensamentos, estão presos à alma a tal ponto que a alma continua viva e o corpo volta ao pó. Mesmo esse corpo voltando ao pó, essa alma, ela é onde está nossa consciência, nossas emoções, vamos dizer assim, nossa consciência de que nós somos nós mesmos, ela permanece, porque se eu vou para o céu, me encontrar com Jesus e me alegrar na presença dele, somente a minha alma, então essas coisas fazem parte do quê? Da alma. Mas quando estamos aqui, alma e corpo se tornam uma unidade. E não vai deixar de ser no porvir, porque quando Jesus voltar, esse corpo que voltou ao pó, ele vai o quê? Ressuscitar. E vai receber novamente a mesma alma purificada que está lá na glória. E os que vão ressuscitar para a morte eterna vão receber um corpo também que vai padecer eternamente. Os que já sofrem na alma no inferno irão receber um corpo para continuar sofrendo eternamente. Porque o homem é uma unidade e não deixará de ser. Foi o homem que pecou, é o homem quem tem que pagar. Foi o homem que foi salvo por Jesus Cristo, é o homem por completo que recebe a salvação. Estão entendendo, né? Então, você é salvo, é salvo. Ah, não, então quando eu morrer eu vou para o céu, eu estou salvo. Sim, mas e seu corpo? Seu corpo Deus vai deixar para lá? Não. Há uma ressurreição, porque seu corpo também vai ser redimido. Não é somente a sua alma. E os que pecam e não querem Jesus e vivem no pecado até o resto da vida e morrem. A alma vai sofrer no inferno, mas também no dia em que Jesus voltar, o corpo vai ressurgir para se unir a essa alma e sofrer eternamente no inferno, que a Bíblia chama de segunda morte, ou de morte eterna, ou de lago de fogo e enxofre. Está ficando claro para vocês? Essas coisas são simples, mas a gente tem que repetir para a gente ter um entendimento mais, vamos dizer assim, mais seguro sobre essas coisas. Então, há um período, pastor, que eu ficarei sem corpo? Sim. É o período da sua morte até a segunda vinda de Jesus, até a ressurreição. É esse período. E nesse período, pastor, eu estarei na presença de Deus, eu vou ver Jesus, eu vou me alegrar na presença dele? Claro que sim. Só que você vai estar lá na presença dele, se alegrando, como mostra Apocalipse, esperando um novo corpo quando ele voltar. Por que, pastor, eu vou ter um novo corpo? Porque a salvação é completa. O pecado, ele corrompeu tudo, corpo e alma, o ser humano em si. E a salvação, ela é completa. Ah, eu não vou ficar com a alma não, para todo sempre no céu? Não, que aí não seria uma salvação completa. Aí o teu corpo teria sofrido a maldição do pecado e não teria sido restaurado.
E a obra de Deus, a salvação, restaura todas as coisas. Até a terra vai ser restaurada. E nós vamos morar nessa terra restaurada, no novo céu e na nova terra. Tem gente que pensa que o céu é como aqueles desenhos animados, né? Vai receber 2 asinhas com uma harpa e vai ficar voando, né? Com a harpazinha para lá e para cá, e voa, sem corpo, né? Só nas nuvens. Só nas nuvens. Quem anda em nuvem é avião, irmãos. A gente vai receber um novo corpo glorioso, vai ter um novo céu, uma nova terra. Deus estará conosco na pessoa de Jesus, plenamente, pessoalmente. Nós estaremos juntos. Novo céu e nova terra quer dizer que nós vamos trabalhar, pastor? Claro que vamos. Quem disse que o trabalho é pecado? Porque Adão, sem pecado, já trabalhava. Ele foi colocado no jardim para cultivar o jardim. Nós vamos aprender, pastor? Sim, vamos aprender e desenvolver um conhecimento e uma inteligência para a eternidade. Porque quanto mais conhecemos, vamos ter que conhecer e nunca seremos como Ele, porque Ele é Deus. E esse universo tremendo, nós vamos conhecer esse universo, por que não? Porque o universo é tão grande, vamos dizer assim, só para a gente aqui. Olha, tem muita coisa que a gente não sabe, é especulação, e eu não vou entrar nessa área, já estou entrando, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a salvação envolve tudo, o homem por completo. Agora a questão é, e a alma, pastor? Quando é que é criada essa alma? Não são os pais que passam corpo e alma? Bem, não sei, né? Nós estamos vendo aqui. No estudo de hoje, o estudo de hoje diz que quando uma criança é gerada no ventre, é a defesa dos criacionistas, eles acreditam que Deus vai gerando ali, vai produzindo uma nova alma. Não é que ele já criou uma alma, entendeu? E vem e coloca essa alma lá dentro, não. Ele vai produzindo. Enquanto a função da mãe é alimentar e gerar a produção do corpo, Deus está gerando ali, ou gera a partir de uma palavra, no momento em que só Ele sabe a alma daquela criança. Ficou claro para vocês? É isso que o autor está dizendo, tá bom? Vamos lá, argumentos em favor do criacionismo. Está em negrito, segundo parágrafo. Vocês me lembraram a história que eu contei aqui um dia, né? Dos ladrões que entraram na igreja católica, né? 2 ladrões, lembram dessa história, né? Que eu contei? Dos ladrõezinhos que entraram, né? E a polícia chegou, cercou a igreja e estava escuro e eles se esconderam ali por trás das imagens do altar. E a polícia, bora, quem está aí? E eles com medo responderam, é um anjo, né? É um anjo. Aí o policial muito esperto disse, então voe. Aí eles respondem, não, nós somos ainda fiote, né? Somos fiote, a gente ainda não consegue voar, né? Entraram e prenderam os 2, né? Olha, o brasileiro é muito inteligente, né? Até para as coisas ruins, eles têm criatividade. É um absurdo, né? Então essa ideia de anjo com asas é uma figura que aparece sempre nas visões. Vocês entendem? Sempre nas visões, para caracterizar que são anjos, aparece eles com asas, porque para uma pessoa da época de Isaías, que teve essa visão, ou dos profetas, eles não compreenderiam como uma pessoa poderia voar sem asas, por causa dos pássaros. Então quem é que voa? São os pássaros. E eles têm o quê? Asas. Então se na visão deles eles veem seres celestiais voando, então teriam que ter o quê? Asas. Então a visão do profeta está... Deus, ele concede a visão limitada à compreensão dele em algumas coisas. Eles não vão imaginar o Superman voando sem asas, sem nada, ou um super-herói moderno, da era moderna. Então é dentro da visão, da capacidade, do conhecimento deles. Mas isso quer dizer que os anjos têm asa? Não. Quando os anjos apareceram lá em Sodoma e Gomorra, eles tinham asa? Não, era em forma de homem. Quando os anjos apareceram, quando Jesus ressuscitou e tinha um assentado sobre a pedra, lembra? Ele tinha asa? Não. Quando os anjos apareceram lá
quando Jesus estava sendo assunto ao céu, eles tinham asa? Não. No Apocalipse eles têm asa? Não aparecem com asa. Porque eles são espírito. Eles não têm matéria, eles não têm corpo. Eles podem se apresentar como pessoas, mas não têm corpo. Nós vemos os anjos, ou podemos ver com alguma imagem que eles apresentam, ou jogam para nós, mas são espíritos. É por isso que Satanás, ou vários demônios, podem possuir uma pessoa ao mesmo tempo, 5, 6, 10, 11 mil, como aquele que diz que seu nome era Legião, porque somos muitos, porque eles não preenchem espaço, não têm nenhuma asa, são espíritos ministradores do mal, são principados e são potestades. E mais, Paulo diz que o diabo ele pode se apresentar até como anjo de quê? De luz. Ele pode aparecer como um ser glorioso, tentando imitar a glória de Deus ou de Cristo, sem ser. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então a gente tem que ter o pé bem no chão. Vamos lá, argumentos em favor do criacionismo. Primeiro, o criacionismo é mais coerente com as descrições gerais da Escritura do que o traducionismo. O relato original da criação indica marcante distinção entre a criação do corpo e da alma. Aquele, ou seja, o corpo é tomado da terra, ao passo que esta, ou seja, a alma, vem diretamente de Deus. Esta distinção se mantém através de toda a Bíblia, onde o corpo e a alma não somente são apresentados como substâncias diferentes, mas também como tendo origens diferentes. Vamos abrir, já lemos Eclesiastes 12:7, vamos abrir em Isaías 42:5. Profeta Isaías 42:5. Profeta Isaías 42:5. Alguém pode ler? Então, olha aí, ele dá fôlego de vida ao povo, que nela está o Espírito, ou seja, o fôlego de vida, né? Que no fôlego de vida está o Espírito aos que andam nela, né? Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito nela está, nessa terra, né? E o Espírito aos que andam nela. Ele dá alma ou dá espírito a essas pessoas que estão vivas aqui. É o Senhor. Outro texto, Zacarias 12:1. Estamos estudando os argumentos em favor do criacionismo. O primeiro é que eles defendem que é mais coerente com a descrição bíblica. Zacarias 12:1. Fica mais fácil se você encontrar Mateus. Você encontra Mateus, aí volta. Aí fica mais fácil de encontrar Zacarias. Vem Malaquias e vem Zacarias, antes de Mateus. Zacarias 12:1, alguém pode ler? Ok. Então aqui o texto é claro, diz que Deus fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Ele formou o espírito do homem dentro dele. Um dos mais claros, Hebreus 12:9. Hebreus, vamos para o Novo Testamento agora. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Amém. Então alguns entendem aqui que esse texto ele faz um paralelismo entre os pais segundo a carne e o pai segundo o espírito, ou pai espiritual. É claro que há outras interpretações aqui, tá bom? Estou dizendo o que os criacionistas dizem, né? Mas esse texto pode ser interpretado também de uma outra forma. Abra em Números, capítulo 16, verso 22. Números, capítulo 16, verso 22. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação?
em relação aqui a autor e conservador da vida. Alguns veem aqui uma relação com vida e alma, ou vida e espírito. Mas vejam, nós estamos aqui seguindo os argumentos em favor do criacionismo. Nós vamos ver as objeções ao criacionismo também. Vejam que eu só quero que vocês entendam claramente que alguns textos vão trazer um pouco de luz ou de direção para uma compreensão de que Deus ele cria cada alma para cada corpo que está sendo gerado. Já outros textos dão a entender que parece que depende do homem essa capacidade de multiplicação que envolve também não somente o corpo, mas a alma. Grande problema nós já vimos a semana passada. Se são os pais que têm essa responsabilidade de transmitir não somente o corpo, mas a alma, de quem vem a alma? Aí alguém diz, não, a alma vem do pai e da mãe, mas a questão é, o elemento é imaterial, é indivisível. Como é que se pode dividir uma alma? Vocês entendem? Então, essa é uma questão bem complexa. Em certo sentido, fica até para alguns mais claro a ideia da comunicação do pecado, a transmissão do pecado, que vem desde Adão. Mas nós vamos ver aqui algumas respostas também em relação a isso, de que a questão do pecado tem a ver com a imputação divina. A imputação, e não necessariamente só uma transmissão. Mas vamos lá. Segundo ponto, ele vai dizer aqui, é claramente mais coerente, segundo argumento a favor do criacionismo, é claramente mais coerente com a natureza da alma humana que o traducionismo. A natureza imaterial e espiritual, e portanto indivisível da alma do homem, geralmente admitida por todos os cristãos, é expressamente reconhecida pelo criacionismo. Então, como Deus é quem cria, dentro dessa corrente, a cada alma, para cada ser que está sendo gerado, é mais coerente, pelo fato de que você não pensa numa divisão, uma alma que vem de pai e mãe, mas sim uma alma que é gerada no processo de gestação da criança. Terceiro, evita os perigos latentes que corre o traducionismo na área da cristologia e faz maior justiça à descrição escriturística da pessoa de Cristo. Por exemplo, ele foi verdadeiro homem possuindo verdadeira natureza humana, porque ele foi gerado no ventre de uma mulher, não é isso? Corpo real e alma racional, nasceu de mulher, fez-se semelhante a nós em todos os pontos, e todavia sem pecado, diversamente de todos os outros homens. Ele não participou da culpa e corrupção da transgressão de Adão. Isso foi possível porque ele não compartilhou a mesma essência numérica que pecou em Adão. E aí? Entenderam isso? Vai lá, Spencer, fala. Claro, muito bom. Correto. Correto. Adão foi criado santo, sem pecado, correto? Isso. Dentro aqui do criacionismo, ele cria uma alma pura, mas essa alma que é gerada e vai se relacionar, vamos dizer assim, com esse corpo que descende de Adão, tá? É imputado sobre ela, sobre o homem, sobre o ser humano. Sim. Por Deus. Como juízo. É imputado sobre cada descendente de Adão. Aí Jesus não está nessa contagem. Jesus é plenamente homem, mas não é, entendeu? Imputado sobre ele o pecado de Adão. Ele não faz parte dessa contagem. Aí ele é plenamente santo. É complexo isso, não é? É muito complexo. Pois não, meu irmão? Adalto Lourenço? Sim, ele é Senhor, ninguém sabe realmente quando é que se dá isso, não.
Deus é responsável pela criação do homem, né? O que o criacionismo está tentando dizer é que cada alma que Deus cria, porque a discussão era essa, mas espera aí, o homem não nasce no pecado? Não é pecador? Como é que é Deus que cria uma alma para esse homem toda vez que o corpo dele está sendo gerado? É isso que ele vai dizer aqui, olha. Observem, por favor, essa palavra do irmão Spencer é muito interessante, que é isso que ele vai dizer na argumentação que é feita contra isso. Veja bem, por favor. Veja aí, objeções ao criacionismo. Ponto 1. É o terceiro parágrafo, está aí em negrito. Vai ser a primeira questão levantada por Strong, um dos teólogos aí bem conhecidos, né? Teologia sistemática de Strong. Strong, ele diz o seguinte, olha, a objeção mais séria é exposta por Strong com as seguintes palavras: se essa teoria admite que a alma era possuída originalmente de tendências depravadas, faz Deus o autor direto do mal moral. Por exemplo, se Deus dá uma alma a cada homem no período da gestação, concordam? E o homem é pecador, então Deus faz uma alma pecadora, ele é o autor do pecado? Essa é a questão que Strong está levantando. Continue a leitura. Se ela sustenta que a alma foi criada pura, aí já é outra coisa. Então, Deus criou a alma pura. Faz de Deus indiretamente o autor do mal moral, ensinando que ele introduz essa alma pura num corpo que inevitavelmente a corromperia. Esta é indubitavelmente uma séria dificuldade e geralmente é considerada como um argumento decisivo contra o criacionismo. Os traducionistas vão levantar isso. Vamos agora ver a resposta deles. Deve-se ter em mente, porém, que ao contrário do traducionista, o criacionista não considera o pecado original inteiramente como matéria de herança. Os descendentes de Adão são pecadores, não como resultado de serem postos em contato com um corpo pecaminoso, mas em virtude do fato de que Deus lhes imputa a desobediência original de Adão. Essa é a defesa deles. Assim como ele imputa sobre os salvos a justiça de Cristo. Mesmo você ainda sendo pecador, você não será mais condenado pelos seus pecados, porque Cristo pagou por eles. E aí Deus vai e imputa sobre você, Deus concede a você a justiça de Cristo, o perdão, você é livre, não vai pagar mais por esses pecados, porque Cristo já pagou por você. E aí a realização, a salvação não só é a imputação da justiça, mas a salvação é transformar o homem também em plenamente justo. O homem vai ser plenamente santo, como Cristo é. Concordam? E esse processo de santificação já começa aqui nesta vida, quando Deus nos concede o penhor da sua herança, que é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo começa já a tratar conosco e a transformar a nossa vida, o nosso ser, na imagem do seu Filho. Embora essa transformação aqui neste mundo, ela vai ser sempre uma transformação que tem um embate da nossa natureza pecaminosa, mas lá na glória não, nós seremos plenamente transformados. É isso que a Bíblia chama de glorificação. Então a mesma coisa é sobre o pecado. Deus imputa o pecado do primeiro casal sobre todos os seus descendentes, e por isso todos os seus descendentes serão pecadores. É um assunto bem interessante, né? E difícil. E difícil. Quer falar, Spencer? Pode nos ajudar. Isso. Correto. Isso, segundo o homem, é celestial. É difícil, né? Tem que ver o contexto no que ele está querendo falar. Mas é bem interessante. É muito difícil, gente. Por isso que eles não... Agostinho, ele quando ele escrevia, não se sabe muito bem. Ora ele parecia ser
criacionista, ora traducionista. Então, de repente, né, a gente não... Eu só sei que nós somos pecadores por causa de Adão, somos pecadores por causa do pecado dele e somos pecadores na prática, não é verdade? E recebemos a justiça de Cristo que morreu pelos nossos pecados. Mas pelo menos vocês vão ter uma noção. Eu tenho uma forte inclinação para o traducionismo, eu tenho uma forte inclinação para isso. Mas também respeito muito o criacionismo, porque é bem interessante os argumentos dele e o texto bíblico. Mas vamos caminhando, pelo menos vocês estão aprendendo, né? Que há essa deficiência em relação a esse assunto. A alma, ela é criada por Deus no momento da gestação, ou os pais têm a capacidade de transmitir não somente o corpo, mas também a alma? Sim. A Bíblia não nos dá... É bom conhecer aquilo que a Bíblia está revelando, a gente tem noções, né? Noções. É importante. Não precisa ficar preocupado com isso não, em paz. Diga, minha irmã. Sim, correto. Em relação à salvação, eu creio que a senhora tem orado pelos seus filhos, né? E muito, né? Se Deus, na sua soberania, chamou seus filhos desde a eternidade, ou os escolheu desde a eternidade, no tempo certo, todas as coisas vão concorrer para que eles se cheguem a Deus. Deus vai trazê-los para Ele. Mesmo eles tendo a liberdade, entre aspas, né, de fazer muitas coisas na vida, em relação à obra da salvação, o Senhor é quem chama, é o Senhor quem transforma. Interessante, né? Até as suas orações por eles pode ser um dos meios que na providência de Deus nós chamamos de concorrência, é isso, né? O elemento da concorrência. Deus está usando esse meio para trazer os seus filhos. Porque, por exemplo, por que oramos, né? Por que nós oramos, se Deus já determinou tudo? Por que oramos? Por que eu orar pela salvação do meu irmão, ou da minha irmã, ou do meu filho, se Deus já escolheu? Porque dentro do plano eterno de Deus, Ele usa os meios para alcançar os seus propósitos. Ele não estabeleceu as coisas para que somente Ele diretamente faça, mas Ele estabeleceu as coisas para acontecerem e chegarem ao fim que Ele determinou, Ele usando o quê? Os meios. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. O irmão adoeceu, tem uma doença. E aí ele já foi para o médico, ele já fez tratamento, ele já comprou os remédios, tudo, ele tem feito de tudo, mas permanece doente. Deus estabeleceu na sua soberania que aquele irmão seria curado em determinado período, mas pelo meio, ou seja, concorrendo pelo meio da oração. Aí Deus vai levar aquele irmão a orar, vai levar pessoas a orar por ele e vai usar esse meio para curar o irmão. Deus poderia curar com remédio? Sim. Levantando um médico, não sei de onde, que vai e descobre o que é, e descobre o remédio, é isso aqui. Também. Os meios podem ser vários. Estão entendendo, né? Mas Deus, Ele é soberano nesse sentido. Igual as nossas vidas. Eu estava conversando ontem com o presbítero Eli, a gente estava falando sobre a salvação. O presbítero Eli, que deu ontem aula sobre política, aqui na igreja, né, deixando bem claro que a aula de ontem não se tocou no nome de ninguém, de nenhum candidato, de nada. Tá? Os únicos candidatos que ele tocou no nome foi aqueles que não são mais candidatos, já passaram. Aí ele pôde citar o nome, ele só vou citar o nome porque não é mais nada, ou já morreu, aí ele tocou no nome. Mas nem falou mal de partido A, nem de partido B, ele é muito ético nisso. Então ele deu uma aula de política, falou um pouco de história e tal, mas eu estava conversando com ele quando eu fui deixar ele em casa, ele mora longe, mora lá na cidade universitária, e aí ele disse: Adriano, eu perguntei a história dele em relação a como ele conheceu a Cristo, né, o Evangelho. Ele disse: rapaz, olha,
ninguém nunca pregou para mim. Não me levaram à igreja, não pregaram para mim, ninguém falou nada do evangelho. Agora eu tive, se eu não me engano, foi um tio, ou foi algum parente, alguma pessoa que naquela época, né, mandava cartas para a família, alguma coisa assim, eu não me lembro qual era o parentesco agora, e ele era, parece, pastor, um pastor batista. E ele enviava na carta, junto com a carta, às vezes um livrinho ou um folheto. E ele, como sempre gostou de ler tudo, ele lia aquilo. Então, você vê o trabalhar de Deus na vida de cada um, né? Mas a palavra tem que vir, de uma forma ou de outra a palavra vem. Eu, por exemplo, não fui evangelizado também diretamente não, porque eu não deixava. Quando chegava perto de mim eu corria, né? Quando eu via crente vindo na rua tal, eu digo, eu estou fora, corria. Mas, quando a minha mãe adoeceu, teve câncer, e eu estava em plena adolescência, com 16 anos, 15 para 16 anos, a minha irmã já ia para a igreja, a minha irmã é a segunda, lá são 4 filhos, né? Tem uma irmã, 2 irmãs, depois vem meu irmão que faleceu, e eu sou o último. Então a minha segunda irmã, ela começou ela conheceu o Senhor e começou a frequentar a igreja muito cedo, igreja batista. E minha mãe e meu pai eram indignados, muito católicos, eles eram indignados com ela. Minha mãe chegou até a rasgar o vestido dela de coral, e impedia ela de ir para a igreja, era uma guerra. Eu não me lembro disso, ela que contava, né? Depois, eu era criança, não me lembro. Então, essa minha irmã, às vezes, me levava para os retiros. E qual é a criança que não quer ir para um retiro para brincar, para ir para a praia do interior? Não sabia nem o que era praia. O retiro da Igreja Batista era lá em Cabedelo, num grupo escolar ou numa escola. Eu ia só para tomar banho de praia, para comer, para brincar, guri véi. E não sabia eu que em tudo isso o Senhor estava o quê? Trabalhando na minha vida. Isso marcou, eu me lembro. Eu me lembro que eu participei de uma peça. Fiquei com raiva do pastor porque a gente não ganhou a peça. Eu era carnal, né? Eu não era crente. Então tinha aquelas peças no retiro e eu fazia parte da peça. Eu me lembro da peça até hoje. A nossa peça foi sobre o cego de Jericó. Você vê, até hoje marcou, eu era criança. E a minha peça ficou em segundo lugar, mas eu fiquei com raiva. Eu digo, esse pastor não foi honesto não, fiquei com raiva do pastor, coitado. Não tinha nada a ver, mas eu não era crente, estava ali no meio. Mas Deus foi trabalhando. E eu fui levado várias vezes a momentos assim. E aí quando minha mãe adoeceu, e pela primeira vez eu enfrentei a ideia de morte, porque naquela época não se dizia nem câncer, era CA. Me lembro meu pai chorando na sala de casa, ele disse, tua mãe está com CA, tua mãe vai morrer. Era logo assim, quem tivesse CA era poucos dias de vida, era ou não era? Desse jeito. O câncer não era muito conhecido, então está com CA, acabou-se. O médico tinha dado 6 meses de vida à minha mãe, porque no caso dela já era metástase, quando descobriu. E foi no colo do útero. Já pensou? Uma mulher morrer de câncer hoje no colo do útero é muito difícil. Mas por não fazer o exame Papa Nicolau, essas coisas, mulher do interior, não ligava para isso. Aí quando ela descobriu, já foi com uma hemorragia. E aí quando examinaram, não tem mais jeito. Então, irmãos, quando ela adoeceu, aí eu fiquei com medo da morte, da minha mãe primeiramente, comecei a pensar sobre a morte, porque qual é adolescente que pensa em morrer? O adolescente está com pleno vigor, saúde, só pensa em estudar, namorar, viver a vida, acha que não morre nunca, saúde de ferro. Me deparo com a coluna da família, que era minha mãe, meu pai trabalhava fora, então minha mãe era quem tomava conta de tudo, era uma família mais matriarcal, e aí o que acontece? Acabou o meu chão, acabou o meu mundo, aí minha irmã vai e me dá o quê? Um Novo Testamento, cinza na época dos Gideões. E eu comecei a ler o Novo Testamento, e as palavras que começaram a impactar a minha vida eram aquelas que Jesus dizia, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí eu comecei a pensar, peraí, minha mãe pode viver eternamente. Veja, o meu desejo era mais em relação a ela.
A preocupação com ela, se minha mãe morrer e tiver Jesus Cristo, ela pode ter a vida eterna. Então a vida não acaba aqui. E comecei a ler mesmo, eu lia mesmo sem entender muitas coisas, mas essas palavras me confortavam. Ao mesmo tempo apareceu um amigo da academia, que o Senhor tinha alcançado ele era professor numa academia que eu também era professor, e naquela época, eu bem novinho, mas eu era professor de taekwondo, né? Naquela época comecei muito cedo, já ia pegar a faixa preta, coisa de menino. E comecei a dar aula numa academia, cidade pequena, essas academias chiques, né, que tem hoje, mas coisa pequena. E o professor de musculação, hoje ele é pastor, há muito tempo também, ele estudou no Betel Brasileiro, começou a me evangelizar. E a fazer um grupinho pequeno na academia antes dos treinos, para ler a Bíblia e orar. Isso foi fundamental. E aí, num domingo, eu estava com os colegas, jogando sinuca, tomando cerveja, veio aquela tristeza no meu coração, por estar vivendo aquela realidade, e eu digo, rapaz, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, eu não quero viver essa vida mais. Não, perdeu o sentido aquilo que eu fazia, desde esse dia até hoje. Não precisou ninguém fazer apelo, aquela coisa, tal, aquela persuasão, botar uma música para eu me quebrantar, não. Quando Deus chama, Ele chama e acabou, irmãos. Quando Deus quer chamar você, Ele vai lhe chamar e nada vai impedir, nada, nem você dizendo que não quer, porque Ele vai gerar no teu coração o desejo de querer. Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, não tem como. Teve escolha para Jonas correu, fugiu, mas não teve jeito. Você vai, meu amigo, você vai lá, você vai pregar e acabou. Quando ele decide, pronto. Essa é a nossa segurança. Então nós oramos por quê? Oramos porque Deus, Ele nos deu a oração como um dos meios que concorrem para a obra dele se realizar. Por isso que nós devemos orar e confiar no Senhor. Glória a Deus por isso, né? Ponto 2, vamos lá, caminhando para o final agora. O criacionismo está aí na outra página, tem um 2 aí em negrito, né? O criacionismo considera que o pai terreno gera somente o corpo do seu filho, certamente não a parte mais importante da criança, e, portanto, não explica o reaparecimento das características morais e mentais dos pais dos filhos. Isso aqui é uma crítica do tradicionismo. Desculpa. Além disso, por tomar esta posição, ele atribui aos animais irracionais poderes de reprodução mais nobres que ao homem, pois ao animal se multiplica segundo sua espécie. A resposta agora. A última consideração não tem muita importância, e no concernente às semelhanças morais e mentais de pais e filhos, não é preciso supor necessariamente que essas semelhanças só podem ser explicadas com base na hereditariedade. Nosso conhecimento da alma ainda é muito deficiente para falarmos com absoluta segurança sobre este ponto. Mas essas semelhanças podem achar explicação em parte no exemplo dos pais, em parte na influência do corpo sobre a alma e em parte no fato de que Deus não cria todas as almas igualmente, mas em cada caso particular cria uma alma adaptada ao corpo, ao qual se unirá e ao complexo relacionamento em que será introduzida. Bem, essa aqui é mais fácil de explicar, é pelo exemplo mesmo, talvez seja a resposta principal. Embora há exceções, mas pelo exemplo, os filhos eles vão se parecer com os pais, embora haja exceções, ou com os pais ou com aqueles com quem eles se identificam. Vocês estão entendendo? Se os pais não criarem os filhos, aquela criança vai se parecer com quem o criou. Características, com a própria história de vida também, é que molda o indivíduo. Ele não vai ser só parecido com os pais, porque o contexto de vida dele pode ser até diferente do que os pais tiveram, e vai ser diferente. Vocês estão entendendo, né? Então, eu vou dar um exemplo. O meu contexto vou falar de mim. O meu contexto de criação em relação à afetividade. Na minha família, não havia muitas expressões de carinho, de abraço, de beijo,
Não é muito comum na minha família isso. Falo família, pai, mãe e filhos. A minha mãe, eu me lembro, todos os dias, enquanto eu era criança, né? Depois chegou uma idade que ela não fazia mais isso, não é porque eu não queria, né? Então, todos os dias a minha mãe vinha na minha cama e me dava um beijo de boa noite. Isso eu trouxe até para a minha casa, né? Para a minha família. Todos os dias a gente dá boa noite antes de dormir, todo mundo. Não tem mais o beijo, não. O beijo foi enquanto as meninas eram crianças. Depois que foram crescendo, aí foi parando. É interessante isso. Isso quer dizer que você não ama? Não, porque há outros sinais de que você demonstra que ama a pessoa. Mas na minha família não teve isso. Meu pai não era de me abraçar, não era de me beijar. Uma vez perdida, ele passava a mão na minha cabeça, como eu já disse a vocês, dava um beijo na cabeça e um empurrão. Era assim, aquela pegada que dá assim, né? Puxava assim para perto, tum, aí dava o beijo na cabeça e pronto. Isso era o carinho dele. Não é que ele não era carinho, era o jeito dele. E você gostava daquilo, né? Gostava e é normal. Aí você vai para a família da minha esposa, aí esculhamba tudo. É beijo, é abraço, é eu te amo, é não sei o quê. Deixa eu te dar o irmão dela, deixa eu te dar um abraço, pastor. Caba deste tamanho, a barba deste tamanho. Deixa eu te dar um abraço, aí dá um abraço. Aí não tá bom um abraço, aí beija meu rosto. Eu digo, rapaz, aí é demais, né? Aí você fica todo desmantelado, né? Mas eles são assim. Agora mais do pai de Daniela. Já a mãe de Daniela é toda mais dura, né? Ela não é muito de beijo, de abraço, não. Ela demonstra de outras formas. Aí lá em casa Daniela, ela supre essa minha necessidade. Que eu não sou de estar beijando, abraçando minhas meninas e tal. Já a Daniela é um pega-pega, né? Pra vocês terem ideia, para eu dormir, eu não gosto de dormir ninguém encostando em mim. Entendeu? Mas foi o meu contexto. Isso quer dizer que eu não amo minha esposa, que eu não abraço minha esposa, mas eu durmo, né? Assim, eu tenho que ter o meu lençol, criação. Tenho o meu lençol, e se tiver um pé encostado em mim, afasto um pouquinho aqui, porque costume. Já tem pessoas que não. Isso quer dizer que eu não amo minha esposa? Não, eu durmo do lado dela todos os dias, não tem um problema nenhum. Na hora de abraçar, eu abraço. Tem uns momentos de carinho, claro. Mas, olha, eu dormindo, eu não quero que ninguém toque em mim, que chegue, deixa eu dormir, né? Então, as pessoas têm... Isso faz parte do contexto. Eu fui criado assim. Lá em casa era cheio de besteira para dormir. Ninguém fazia barulho. Na minha casa, de pai e mãe. Quando ia dormir, todo mundo tinha que ficar quieto. Mesmo se estivesse sem sono, fique quieto na cama. Era assim na minha casa. Então, querendo ou não, isso vai o quê? Formando você. Então, não só é somente os exemplos dos pais, é o contexto da vida. Às vezes, uma pessoa que passa por violência doméstica, ou alguma outra coisa. Então, vai fazendo você ser o que você é. Agora, você pode mudar? Pode. Pode melhorar? Pode. Não pode? Você vai ficar, porque eu nasci assim, eu sou assim. Não, você pode mudar. Você pode aprender com o tempo, e principalmente com o Evangelho. Não é verdade? Principalmente com o Evangelho. O que eu não tive na minha casa, eu sou hoje na minha. Eu não tive muita presença do meu pai. Isso foi muito ruim, porque trabalhava fora, vinha, passava um final de semana e viajava. Já o meu tipo de trabalho é um trabalho que permite que eu fique muito mais em casa. Tanto que eu não gosto de viajar. Não gosto de ficar distante de casa, de família. É de mim mesmo, eu não gosto. E o pessoal lá em casa é tão acostumado que quando eu viajo eles ficam meio perdidos, né? Tem que aprender já a resolver as coisas, né? Porque eu resolvo muitas coisas, aí tem isso também. Então é interessante isso, porque eu sou muito protetor, né? Eu vou deixar na escola, vou pegar. Isso é bom e não é. Às vezes você tem que soltar. Eu estou soltando Rebeca para vir sozinha agora, da escola, andando agora, com 16 anos vai fazer. Agora ela está vindo bem pertinho a pé, e só vem a pé se tiver os outros amiguinhos e amiguinhas para vir junto. Sozinha não vem. É pela vida que a gente vive, né? Se tiver sozinha, ligue que eu vou pegar. Mas eu vou deixar todo dia, porque de manhã é mais esquisito. Então, não é que você está sendo protetor, super protetor, mas ao mesmo tempo é pelo mundo que a gente vive. Não é verdade? Então isso a gente cria isso, e cria também, a gente está criando assim, mas está formando também nossos filhos, a personalidade deles, como eles serão com os outros filhos,
com os filhos deles, aliás, os filhos delas. Então, o ser humano, ele é moldado conforme o exemplo, o contexto em que ele está. Então, isso faz você parecido ou não com o seu pai ou com